História em Debate. Olá, 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 muito bom dia! 25 de setembro de 2021, 10 horas e 5 minutos. Eu, Marcos Saldanha, te convido para participar a partir de agora de um papo muito bacana, um papo histórico, né? Um papo sobre a história. Está no ar o História em Debate. Vamos que vamos! Beleza. Olha só, muito bom dia para você. Veja só, fazer crítica e jornalismo cultural por décadas é indiscutivelmente uma imensa prova de insistência. Biografar por anos artistas consagrados como Raul Seixas, Belchior e Roberto Carlos é uma enorme lição de resistência, não tenha dúvida disso. Mas escrever sobre a história do pai, a sua própria história de vida, desviando das armadilhas, da condescendência, é a mais pura arte de humildade e, quem sabe, até a tal da nobre resiliência. Bom, hoje, no História em Debate, eu converso com o jornalista e escritor, biógrafo de mão cheia, JB Medeiros. JB, você está no ar com a gente aqui, ao vivo pela Rádio Timbira, também pela TV Timbira, em São Luís do Maranhão, mas para todo o Brasil e para todo mundo. Bom dia, querido, tudo bem? Bom dia, um prazer estar com vocês de novo. Legal, que bom. Eu já começo sobre esse prazer de estar com vocês de novo. Eu estou generalizando não só para a Rádio Timbira, mas para São Luís, para o Maranhão. Eu sei que você já teve várias vezes aqui, o Zema me falou, conversei muito com o Zema, mas eu sempre abro o programa com a pergunta clássica. Qual imagem você guarda de São Luís ou do Maranhão? Que recorte você tem de uma experiência vivida aqui ou sobre o Maranhão? São muitas, né? Eu na última passagem por São Luís, eu fui ao Chico Discos, um bar que é uma espécie de... eu julgo esses lugares... Tem um amigo de Fortaleza que fala que são zonas de convergência cultural. Elas estão por todo lado. Você vai a sei lá... Piracicaba tem um, você vai a todo lugar tem um que ele meio que é um para-raios de sensibilidade, de criatividade, de ansiedades também, né? De todo tipo, ansiedades criativas. E aí eu fui ao Chico Discos e olhando pela janela, vendo aqueles telhados de São Luís, eu falei, nossa senhora, são portais que conduzem você para outros mundos, sabe? Eu não sei se está me ouvindo bem, porque eu estou... Tô. Tá Já aumentei o retorno aqui, está perfeito. Ok. E então, São Luís tem muitos desses portais. É uma mágica, assim, que você ficando aí... Eu também fui a Alcântara, né? Você vê que aí tipo... A história se fez de diversas maneiras e continua se fazendo. É impressionante a força desse lugar. Pois é, legal, você escolheu bem, viu? O Chico Disco é uma excelente escolha, um excelente recorte de memória, né? Por falar em memória, ô JB, o que te traz, além do teu grande trabalho, né, das tuas publicações e tudo, mas a coisa da memória te trouxe para o História em Debate hoje. E aí é interessante essa coisa da memória do que você traz para a gente. A história é uma seleção de fatos. A gente é uma seleção entre esquecimento e memória, o que vai ser lembrado, o que vai ser esquecido numa época, num determinado lugar. E aí você faz escolhas. Por exemplo, você escolhe Raul Seixas, você escolhe Belchior, você escolhe Roberto Carlos, e você vai e escolhe o próprio pai. Eu queria que você me falasse um pouquinho dessas escolhas.
Como é que surge isso na tua cabeça, essas escolhas? E em que momento você decide que aquela escolha, daquela memória, ela vai precisar de uma atenção maior e ganhar um livro, por exemplo, ganhar um registro mais trabalhoso? Eu digo isso porque escrever é uma tarefa, é um trabalho. E decidir escrever sobre alguém, né, quer dizer, é um mergulho muito profundo, me parece, sobre qualquer pessoa. Como é que isso acontece com você? Bom, toda a história ela é contada a partir dos vestígios do passado, né? Os vestígios podem ser muito recentes e podem ser muito remotos, né? Você vê aí a arqueologia, você vê como recontar a história da humanidade ali no Oriente Médio, no Irã, no Iraque, né? Berços da civilização, né? Dos persas. E se você me permite te interromper, olha que há uma curiosidade, né? Suméria, pintura rupestre, o sertão nordestino, ele tem uma relação, né, com grandes civilizações. Assim, que eu digo o cordel ele é repleto desse imaginário peruviano. Gostamos de história, resumidamente falando. Verdade. A herança moura que persiste no Nordeste, que seduziu a turma do Ariano Suassuna, né? O pessoal que soube fazer esse resgate sem, no entanto, passar a ser uma coisa imóvel, meio inerte, né? A história dele e a história que ele resgata é uma história em movimento. Ele pega o que ela representa hoje, quais são os impactos da história hoje, né? Basicamente, esse é o mote do meu trabalho, né? Qual é o impacto da história hoje? Qual é o impacto da história na minha vida, na vida dos meus amigos, da vida da vida do Brasil, da civilização brasileira, né? Sul-americana, por exemplo, no caso do Belchior. Você pega isso e você consegue enxergar melhor até o que você é, né? Então, tem um pouco de uma questão autorreferente também, né? Porque se você se dedicar simplesmente a fazer verbetes, assim, coisas que sejam úteis, que tenham uma utilidade, digamos assim, social, você não se atém à questão que é talvez mais pungente dessas biografias, que é a questão da humanidade, do humano nela, do que você tem de ensinamento, de reiteração da condição humana dentro de diversas histórias diferentes, né, de personagens diferentes. Eu acho, por exemplo, que o meu pai, a trajetória dele não é diferente da do Roberto Carlos, só é diferente talvez na conta bancária. Mas do particular e do universal, tem isso, né? Exatamente. Então, por exemplo, Roberto é um migrante também. Ele saiu de Cachoeiro do Itapemirim e com uma mão na frente e outra atrás, né? Foi para Niterói inicialmente, depois para Lins de Vasconcelos, no Rio de Janeiro, subúrbios, como qualquer trabalhador operário suburbano, só que o objeto de trabalho dele era a arte, né? E por meio dela ele conseguiu um êxito extraordinário. Mas, de certa forma, é a mesma história do meu pai, que saiu de Sumé com 11 filhos, 12 filhos, em cima de um caminhão, em 1965, para se estabelecer no norte do Paraná, né? Então, é uma história... Meu pai nunca buscou o êxito. Esse também é uma das grandes questões que eu examinei na minha família, né? Uma família que ela está no mundo... isso é a minha conclusão também, né? Pode ser que eu esteja errado, mas que está no mundo para aproveitar a vida, para fazer que a vida seja uma coisa completa, uma trajetória completa, entende? E são perspectivas diferentes, mas humanas, sempre muito humanas. Então, a história desses personagens todos, incluindo meu pai, ela é essa história. Ela é uma história que também não é um grande achado meu, né? Se você pega Shakespeare, as grandes tragédias, as grandes histórias, elas têm esse escopo. É a revelação da natureza humana, né?
por trás daquela grande luta por um trono cheio de sangue, você vai encontrar quase todos os arquétipos, as coisas que explicam um pouco o que movimenta a gente na vida, o movimento o ser humano na vida, né? Então é isso. E eu conversando com o Zema sobre você, e aí ele me contou uma coisa que eu fiquei com isso na cabeça. Ele disse que perguntou a você, numa dessas conversas que vocês tiveram, que você, de certa forma, biografou pessoas dos quais você gostava. No livro você fala já de Belchior, já fala da presença do Raul, enfim, são artistas que você se identificava, você ouvia. Mas ele se perguntou se você faria a biografia de uma pessoa que você não gostasse. No sentido, não gostar talvez seja forte, mas alguém do qual você não tivesse alguma admiração. E ele falou que você faria. Eu acho que talvez tenha a ver isso que você está falando aí. Mesmo de quem você não é fã, ali está posta uma história de vida, uma história humana, que eu acho que é o elemento do jornalismo cultural, né? Mesmo que não seja de um artista de música, mas cultura é essencialmente humano, né? Sim. Você vê que as contradições, elas não são exclusividade das pessoas que você acha admiráveis. Elas estão em todo mundo, as contradições, as hesitações, né? E mesmo você pensar bem, tem artistas com os quais eu não me dou bem, né? Por um motivo ou outro, tive algum tipo de confronto ou conflito ou dissensão no meio desse trajeto meu de jornalista da área de música, né? Então, por exemplo, eu vou citar dois: Caetano Veloso, o próprio Fagner. Mas seria uma grande alegria para mim fazer a biografia de um dos dois, de qualquer um dos dois. Embora já tenham feito tudo, não é algo que eu estou reivindicando, não. Só estou querendo dizer que a gente tem diferenças, mas isso não tem a ver, nem resvala na produção artística deles, não resvala também na questão da dialética, né, que eles exerceram dentro da cultura brasileira, da política brasileira, da sociedade brasileira, no caso do Caetano. Então, eu faria a biografia deles, é evidente que faria. Agora, a pergunta-chave eu seria mais rigoroso com eles ou menos rigoroso? Por causa desse... Bom, eu sou um jornalista que tem um princípio que é o seguinte: mesmo que signifique me desmentir, eu jamais vou contra os fatos, jamais vou contra a verdade histórica, sabe? E essa verdade histórica, você sabe, né, que muito bem, Marco, faz um programa chamado História em Debate, ela é bem relativa, né? Ela tem várias abordagens. Pois é, exatamente. E em relação a isso, você falou em ser menos ou mais rigoroso, né? Que tem a ver com essa coisa da verdade histórica também, que claro, né? Ela está muito ligada àquele momento que você vive, o que você tem de fontes, o que você tem dos fatos. Escrever, por exemplo, Belchior, Raul Seixas, escrever Roberto Carlos, mas escrever o pai. Você avaliando a escrita feita, do que você escreveu, que agora já está virando passado, né? É recente, mas já está ficando um pouquinho para trás. Você acha que você poderia ter sido menos ou mais rigoroso em algum momento dessas escritas? Eu falo da escrita. E, ao mesmo tempo, você acha que em algum momento você foi mais ou menos condescendente? E, ao mesmo tempo, para já dificultar a pergunta também, não que seja de propósito, mas você acha que... Eu acho curioso o seguinte: as armadilhas da escrita. Eu queria que você me contasse, no decorrer da tua escrita, armadilhas que você percebeu: estou caindo nela. Bem aqui eu estou caindo, bem aqui... Porque tem aquelas encruzilhadas, né? Quer dizer, eu lembro, por exemplo, que o Chico Buarque teve um relacionamento numa praia, tiraram uma foto, não tira, não bota na revista. E aí eu fico pensando, o biógrafo, ele deveria citar aquele episódio,
Ele teria que mergulhar naquele episódio em especial, por exemplo. Então, assim, eu vi que na história do seu pai, por exemplo, você, em alguns momentos, foi bem rigoroso, né? Bem rigoroso. Eu não vi muita condescendência, mas eu vi um momento, eu estou descrevendo dois. O momento que você conta, quando ele deixa, salvo engano, a irmã ou a filha no convento, a cena dura, JB. Não sei se já te disseram isso. Aquela cena, a gente lendo, é de doer. De algum momento, a gente quer ter raiva do teu pai. Talvez a gente tenha. Na verdade, eu estou sendo generoso porque é teu pai. Eu direi, a gente tem raiva do teu pai. Sim, sim. Ali você nos leva a ter raiva dele. Embora você contextualize tudo, mas é inevitável que naquele momento a gente tem raiva dele. Tem raiva dele quando ele está na rede, né? Ali num caso, você contou no livro, a gente pode falar livremente, né? Não que eu esteja dando muito spoiler para quem não leu ainda O Último Pau de Arara. Aquela cena de como ele lida com o adultério em casa, não é o adultério em si, é como ele lida, como a coisa, como ele fica inerte ali, no sentido como ele não faz nada depois como lida. Então você vai provocando sentimentos em relação a ele, mas quando ele compra picolé para todo mundo ali na viagem, dura viagem de caminhão, e deixa todo mundo escolher o sabor, embora seja uma viagem. Quer dizer, você vai escolhendo nuances, vai descrevendo e vai nos conduzindo a um amor, a um ódio, a um perdão. A gente também vai absolvendo, a gente vai julgando. E aí eu estou dando um exemplo. Mas na escrita, como é que você lida com isso? Ah, tá, lembrei agora. É um trecho que você fala da hierarquia com os irmãos. Eu achei aquilo lindo. Você vem descrevendo o papel que cada irmã, a irmã mais velha vai tendo, e num determinado momento você fala assim, bom, eu respeito, né? Mas aqui tá, aqui é o momento que eu não sou mais velho, eu tenho que respeitar aqui. Eu achei aquilo de uma beleza. Eu achei aquilo de uma verdade, de uma... Sabe, mesmo no livro, porque ali você teria um poder da tua fala se sobrepor a todo mundo. E ali você fala, bom, apesar de eu estar escrevendo e tal, mas aqui eu tenho que respeitar a hierarquia da família, que foi lindo. Mas é isso que eu quero conversar com você. Como é que você lida? Exatamente, você vai... Isso precisa ser dito, como isso vai ser dito... Aqui eu vou dar ênfase, aqui não. Esses conflitos, eles surgiram, eu não tenho a menor dúvida, não só no teu pai, mas nos outros. E aí, onde você fez essas avaliações? Estou sendo muito rigoroso, não precisa tanto. Estou sendo pouco rigoroso, precisa um pouquinho mais. Como é que é isso na tua cabeça? Bom, Marcos, eu acho o seguinte, vamos voltar lá àquela questão que você colocou do Chico Buarque na praia com uma namorada. Pronto. Que é uma invasão do espaço privado, né, ali do Chico, e que você, numa narrativa da sociedade, você pode fazer julgamentos imediatos sobre aquilo, sobre a decorrência daquilo, etc. Para um biógrafo, aquilo não é desprezível, nada é desprezível. Todas as alternativas, digamos assim, têm que ser examinadas. E esse exame, por exemplo, você pega vários casos, você tem mesmo casos do Roberto Carlos, questões relativas à vida amorosa dele, à vida privada, elas podem ser irrelevantes na hora em que você coloca os fatos, você os coloca digamos, dentro de um ritmo de narrativa. Eu prefiro dizer que todos eles são dignos da atenção do biógrafo, todos os fatos. Agora, quando você escreve, alguns fatos engolem os outros, alguns fatos se sobrepõem aos outros, e eles dão a sua própria força narrativa. E isso é tão importante para o biógrafo, porque trata-se de contar uma história. Não é só você enfileirar os fatos da história, mas você contar a história. E a história em si, ela tem o que eu chamo de dramaturgia. Ela tem uma dramaturgia intrínseca. Então, quando o biógrafo faz essa viagem,
ele faz a viagem em torno do seu próprio chamado narrativo, né? Que às vezes faz com que algumas coisas se tornem irrelevantes no cômputo final. E você despreza, mas você despreza por um arbítrio. É como eu sempre digo, a biografia é um júri, é um tribunal de júri, só que o júri é um homem só. Né? Você, no meu caso, por exemplo, que faço biografias não autorizadas, é ainda uma responsabilidade muito maior, porque eu não vou ter digamos assim, a mediação do dono daquela vida. Eu não vou pedir a ele autorização para publicar as coisas, né? Então, essa dinâmica ela é exercida pelo próprio texto, pela própria dimensão dos fatos. Alguns fatos são muito, muito pequenos, e também não são, como eu poderia dizer, às vezes você pega, por exemplo, no caso do meu pai, que não é um personagem famoso, eu me dei conta que tem muita narrativa que seria desprezada pela história. Por exemplo, um passeio de charrete, de carroça, pela cidade do meu pai, quando eu tinha, sei lá, 11 anos, que eu sequestrei a carroça dele com um cavalo meio chucro e dei uma volta como se fosse um playboy com uma Ferrari, por exemplo. Né? Uma volta radical pela cidade e subi em cima de um Fusca, na lataria de um Fusca com a carroça. Isso, eu sempre acho que a gente deixa para trás coisas que são muito preciosas. Eu gosto muito dessa história. Eu conto para os meus filhos como uma história de niná, às vezes, essas histórias. E elas têm um componente que lembra, sei lá, lembra o Mark Twain, o Huckleberry Finn, que ele transformou as histórias daquela transição, daquele rito de passagem de menino para homem, ele transformou aquilo uma das maiores literaturas da história americana e da história mundial, o Mark Twain. E, no entanto, a gente vê que a gente tem se esquecido um pouco dessas histórias, dessas pequenas histórias, da dimensão que elas têm. Então, muito do que eu fiz no livro do meu pai foi ir atrás que estavam desprezadas. Não só por mim, mas por meus irmãos, pelos meus alguns tios, né? Elas existiam, elas estavam nas festas coletivas, apareciam, elas reapareciam, mas elas não estavam escritas. Então, eu gostei muito de poder fazer isso, de dar essas histórias uma materialidade, assim. Legal, legal. É bom, é bom. E tem aí cenas, né? Eu ainda acrescentaria você ter roubado a chave do caminhão, né? Do tal do pau de arara e dar aquela ligada em você. Quase Acrescentaria o teu irmão ter tido diarreia no Rio na viagem, porque você está falando de mais de 10 pessoas num caminhão em cima da carga de sal. E eu pensei nisso, na hora que você começou a contar, eu digo, gente, e como é que fica? Alguém tem diarreia nessa viagem aí? Alguém tem dor de barriga? Alguém? Não tem como. Aí você vai lá e pá! Eu digo, ó, tá vendo? É isso, é inevitável, é história de vida. Você tem que contar essas coisas, porque elas acontecem. A história tem um romantismo de estar no último pau de arara, romantismo depois de ter acontecido. Mas o perrengue dele, isso é história real, né? Eu não examinei ainda a questão que você propôs da condescendência. Sim. Ou não. Pois é. Mas não, no caso... não, acho que faltou. Eu ia te cobrar agora. Porque é o seguinte, no caso, eu pego, por exemplo, vamos voltar à literatura mais clássica, né? Vidas Secas, do Graciliano, né? Se você pensar na circunstância em que meu pai fez essas coisas, daí a minha necessidade de não ser maniqueísta, de não pegar e colocar ele no paredão. Porque você tem que compreender, quando você narra as coisas históricas, o mundo em que ele vivia, que era muito, muito rústico, né? Muito rudimentar, o mundo de onde ele vem, um mundo até que a gente já achava que não existia mais, mas está voltando, e a questão da fome, a questão da falta de perspectiva, né, para o amanhã,
né? Tudo isso. E outra coisa, o mundo que nós vivemos hoje, e que a gente examina as questões como racismo, machismo, misoginia, né? Não estava nem no horizonte naquela época. Era bastante natural que os homens tivessem aquela postura em relação às mulheres, né? E ainda assim, talvez eu tenha sido pouco preciso em algumas passagens, porque não são todas que estão ali. Eu não consegui testemunhas, porque eu procurei narrar com certa credibilidade. As histórias que estão ali, elas são críveis, porque elas têm testemunhas, elas têm como ser checadas, inclusive, né? Que é um princípio do jornalismo que eu arrasto comigo como se fosse um fantasma. Então, mas eu acho que o fato maior, e daí vem o texto, é você não fazer um julgamento sumário, não colocar a pessoa num paredão para ser executada. Você tem que dar ao leitor a possibilidade de enxergar que ali não era o mundo que ele conhece, não é o mundo que você vive hoje, não é um mundo que tem Lei Maria da Penha, que tem isso, tem aquilo. Ao mesmo tempo, as pessoas não saíram dali como monstros. Elas saíram dali e elas melhoraram, elas evoluíram, né? Tem uma transformação, entende? Sim, sim. E eu tentei capturar também um pouco dessa transformação, que é a transformação da minha família, que no fim das contas se estabelece, vai para o Japão, vai para Madrid, né? Meu irmão foi servir a Legião Estrangeira na França. Então, a vida humana é muito dinâmica, ela nos oferece essa possibilidade de você aprimorar, né, os instrumentos de relacionamento, de vida coletiva e tal. E quanto mais honesto você é nessa história, eu acho, seja de quem for que você está escrevendo, pelo menos a sensação que eu tenho, você tem a chance de se tornar, de tornar o leitor uma pessoa melhor. Porque quando você fantasia, eu acredito naquela fantasia e eu sofro, porque aquilo não é humano. Quer dizer, isso já me leva para a questão também das biografias não autorizadas. Quer dizer, o Roberto Carlos me incomoda, e aí você pode me ajudar nisso um pouco, essa ideia dele ele querer morrer com o controle da narrativa. Ele quer ter o controle da narrativa. Então, quando ele não autoriza a biografia, a impressão que eu tenho é essa, dos imperadores que queriam ter o controle da narrativa. O tempo depois o Tribunal da História, ele vai fazer a justiça. Mas para a pessoa que convive com o Roberto Carlos, que eu digo conviver não perto, claro, mas como ouvinte, como telespectador, ele o admira sem conhecer outras nuances, logo não permite a ele tornar uma pessoa melhor. O próprio Chico Buarque, quando tem o controle em partes, quando ele tenta também ali controlar o que vai ser dito, eu estou dando um exemplo, isso também me incomoda um pouco. Claro que eu respeito a dimensão do público e do privado, mas é muito perigoso essa ideia do mito. E as nossas escapadas, às vezes, elas vão um pouco nesse sentido, né? As histórias que a gente conta para os filhos. Então, eu sou professor também, eu sempre brinco, JB, que o aluno fica muito surpreso quando a gente conta o que você contou, que você aprontou, que você sequestrou uma carroça. É divertido e tudo, mas, quer dizer, é algo humano, você falhou, entre aspas, você errou, né? Você também fez coisas erradas. E isso é ser humano, é admitir a humanidade. Então, eu me preocupo um pouquinho com essa coisa de quem não aceita ou não permite e quer ter o controle da narrativa. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Você falou que você está virando aí um especialista em biografia não autorizadas. Inclusive a do meu pai não foi autorizada, porque ele jamais deixaria. Eu já ia te perguntar, mas eu vou deixar essa para em seguida, que é a relação, que feedback você teve das pessoas. Mas vamos deixar para depois. Vamos primeiro nessa outra questão aí. Bom, o Roberto, vamos parar um pouco no caso do Roberto, que eu acho que é muito
exemplar, né, em relação às questões da defesa da privacidade, né? Eu acho que o Roberto fez aquilo que ele achava justo, assim, achava legal, né, que foi recorrer à justiça para recolher livros sobre ele. Não só livros, acho uma tese também. O que me parece é que, mesmo a disposição do Roberto sendo essa, o que a sociedade não pode é se intimidar por essa negativa. O Roberto não querendo tirar dele a primazia de contar a própria história, né, que esse é um direito universal, mas o fato é que ele agiu, como disse o Marcelino Freire, um escritor pernambucano que vive aqui em São Paulo, numa célebre palestra que eu assisti dele, ele falou assim: nós é que deveríamos processar Roberto Carlos, porque ele penetrou na nossa sentimentalidade, ele nos sequestrou a sensibilidade durante 60 anos. Ele vai falando assim, o que o Marcelino muito hábil na questão da performance, né, ao vivo, assim. E aí ele vai falando tudo que o Roberto Carlos fez com a gente, que merecia um processo, mas ele fala de um processo no sentido benéfico da coisa, né? Claro, Porque claro. é verdade, o Roberto começa a carreira aos 11 anos, né? Lá em Cachoeiro de Itapemirim, na Rádio Cachoeiro, e ele está com 80. Então você vê a longevidade desse artista, né? E sei lá, como os próprios Stones, né? Os Rolling Stones, agora morreu o Charlie Watts. Eles foram fazer um show essa semana sem o Charlie Watts e eles disseram que foi a primeira vez que faziam um show sem ele em 59 anos. Então, para você ter uma ideia do impacto, né, social, cultural desses personagens na vida de cada cultura, de cada país, no caso dos Stones, na cultura universal, né? Roberto também é impactante na cultura universal. Então, a gente, como jornalista, não pode abrir mão da possibilidade de contar como ele operou essa grande façanha, né, de ficar vivo, atuante e no olho do interesse público por 60 anos. Como ele conseguiu isso? É interessante, é uma história que o jornalismo não pode pular, entende? Não tem como, ela é incontornável. Então, eu reconheço o direito do Roberto Carlos de ir à justiça. Eu acho que a justiça melhorou no exame dessas coisas, porque quando o livro do Paulo César Araújo, que foi proibido, sobre o Roberto Carlos, foi julgado, havia uma predisposição da justiça em proibir todas as biografias, sem examinar o mérito, inclusive, né? Isso aí é um absurdo, né? Isso é um absurdo total. Nós podemos debater qual que é a questão que incomoda o artista, se há exatamente essas coisas que estão previstas no Código Penal, que são calúnia, difamação, disposto a debater isso, discutir mas não a ter o livro recolhido, né? O livro recolhido é uma violência contra a história da nação. Então, eu acho que é isso, basicamente. O Roberto ele tem essa postura, mas é engraçado, porque ele, ao mesmo tempo, é o cara que mais se relacionou com a imprensa e com a mídia ao longo da história. Ele foi o primeiro a reconhecer que a imprensa e a mídia eram importantes na Jovem Guarda. Ele transformou aquilo num trunfo, né? Ele ajudou a catapultar não só a carreira dele, mas de todo um movimento jovem no país. Toda a Jovem Guarda se desenvolveu ao redor das estratégias que o Roberto desenvolveu, que o Roberto criou. E depois disso, ele foi evoluindo nesse sentido, até o contrato dele, milionário, com a Rede Globo, que fez com que o país inteiro
adquirisse um novo hábito cultural, que era o do esperar o disco dele anual ao longo de mais de 40 anos. Junto com o Natal, o disco dele chegava antes do Natal e a gente dava de amigo secreto, tinha um hábito isso, durante muitos anos. Então, o Roberto usou dessa prerrogativa da imprensa e da divulgação, e usou muito bem. Então, é curioso que ele seja refratário a isso, mas eu acho que ele também melhorou em relação a isso. Acho que todo mundo reexamina, né, com o passar do tempo. Essa é a ideia, né? Que a gente melhora. Ô, JB, você sabe que na quinta-feira eu entrevistei o Siddhartha Ribeiro, lá no Giro Nordeste, e eu perguntei para ele sobre essa questão da nossa... Ele estuda sonhos, né? Ele tem um estudo neurocientista muito renomado, e aí eu conversei com ele sobre essa ideia de que a gente sonhava, a nossa geração, acho que a sua também, a minha... a gente sonhava muito com enquadramento de cinema. Os nossos sonhos, que eu desconfiava que o século XIX, XVIII anterior, o sonho ele não seguia a narrativa igual, com esse enquadramento cinematográfico e televisivo, porque a nossa geração está muito ligada a cinema e à televisão, talvez a minha até mais que a sua, mas ainda assim... eu conversava isso com ele. E agora a galera está nas redes sociais, talvez essa forma de sonhar ela vá mudando. Mas essa história que eu estou te contando é para te dizer como o teu livro, O Último Pau de Arara, ele é cinematográfico. E ele é um roteiro pronto de filme. E eu queria que você me falasse um pouquinho disso, da construção visual narrativa. O teu primeiro capítulo é muito forte. Aquelas cenas de escapelar, de cortar o animal, em que você descreve aquela habilidade rústica do teu pai, mas ao mesmo tempo com destreza. Aquele sangue ele está impresso naquelas páginas. E num determinado momento eu preciso te dizer que eu sonhei com aquilo. Tão visual que na minha leitura forte, à noite lá, depois de ter lido aquela página, eu sonhei com aquele sangue, com aquela coisa, porque ficou muito forte. E eu queria que você me contasse um pouquinho, primeiro, dessa coisa do cinema na tua vida, se você... essa coisa do enquadramento do cinematográfico, essa coisa imagética, se isso vai para os teus livros, como é que você pensa? Para depois, aí sim, a gente entrar naquelas cenas que você descreve, para a gente falar um pouquinho daquela parte da narrativa. Ok. Pô, interessante isso do Siddhartha, que é uma retroalimentação nas imagens do inconsciente, né? Que ele percebe que a nossa cultura visual, audiovisual, ela pode ter já feito um trajeto de influenciar o inconsciente que o Freud tinha mapeado como um território virgem, né? Lá nos primórdios da psicanálise. Isso é interessante, porque você também não sabe dizer precisamente o que veio primeiro, né? O ovo ou a galinha, né? Pois é. No caso, por exemplo, eu escrevo, e eu acredito que muito do meu texto, da minha influência, é literária, mais do que cinematográfica. Embora eu tenha crescido, o pessoal sabe disso, porque eu sempre deixo claro isso, eu sou muito influenciado pelo faroeste, pela cultura do faroeste. Então, eu vi todos os filmes do Sérgio Leone muitas vezes. Então, quando explode a vingança, acho que eu vi umas 10 vezes. O bom, o feio e o mal, que são estruturas muito arquetípicas, assim, muito, e também uma linguagem narrativa muito, quase como se fosse feita em cima, ela se estrutura em cima de clichês. Mas é quando ela foge disso que sai o grande cinema. Quando ela escapa disso, mesmo usando isso como substrato, vocês têm filmes fabulosos. Então, por exemplo, Os Imperdoáveis, do Clint Eastwood.
Os Imperdoáveis eu considero, revi outro dia na televisão, é um filme absurdo de bonito e de a fragilidade humana que eles põem naquele filme. Por exemplo, eu posso dizer que Os Imperdoáveis pode ter sido uma grande influência no meu livro. Porque eu reconheço que meu pai... E aí vem a questão o mistério maior, é que meu pai nunca viu filmes. O meu pai, o personagem dele, se você pegar alguma cena, você vai pensar que é uma cena de um filme, de um western. Mas ele nunca viu cinema. Você nunca viu meu pai sentado vendo cinema. Só depois de muito, muito idoso, ele passou a ver telejornais. Mas ele não parava na televisão. Ele não sabe o que é televisão direita. Não é um artefato da cultura dele. E nem muito menos o cinema, né? Mas, ao mesmo tempo, eu posso reconhecer nele alguns elementos daquela visualidade, sabe? E o que acontece, no final das contas, é que eu sempre achei que a minha influência maior é da literatura beat, os beatniks, que eu li muito, leio até hoje, adoro. Eu leio o livro do Walt Whitman, Folhas de Relva, é tipo uma bíblia para mim. Eu leio ele de ponta cabeça, às vezes eu abro assim para ler um poema qualquer, e aí eu encontro as palavras e falo, não, essas palavras, elas têm imagens, elas carregam imagens. E isso me interessa. Poesia é uma coisa muito forte para mim, Roberto Piva, né, que eu amava. Então, eu fui muito influenciado por isso. Agora, é evidente que nós não sabemos, como diz o Siddhartha, o que vem dentro do inconsciente, que vai te movimentando. Mesmo para o autor, mesmo ele professando influências, há influências que ele não reconhece, que ele não pode saber de onde vem. Entende? O que vai reconhecer ao longo do tempo, né? Quer dizer, o tempo vai levar você a se dar conta que ali tinha alguma coisa que você não tinha percebido ainda. Mas aquela cena é dura, hein, JB? Aquelas primeiras cenas, elas são fortes. O que eu acho? Eu acho o seguinte, que conforme eu me decidi a fazer o livro, eu procurei dentro de mim mesmo, as coisas que tinham deixado aquela marca muito forte, né? Porque depois disso, eu já sou um cara maduro, né? Eu tenho 58 anos. Eu fiz muita coisa, vi muita coisa. E, às vezes eu brinco assim, parece que eu estou fazendo, que eu estou sendo pedante, mas não é só uma imagem. Claro. Uma vez eu estava no Carnegie Hall, em Nova York, no saguão, de paletó, gravata não, porque eu não gosto, mas de paletó, conversando com os críticos de jazz. Aí você tinha lá o crítico de jazz do New York Times, você tinha o do Los Angeles Times, e aí paramos para tomar uma coisa antes de um concerto, e eu estou conversando com eles, daí eu pensei, será que esses caras sequer podem imaginar o que é você vem Deu uma... Opa, voltou. A gente perdeu um pouquinho aqui, deu uma travadinha na última fala. É o seguinte, que você tem uma trajetória muito diversa das pessoas. Não quer dizer que elas sejam diferentes, mas o que difere elas, no final das contas, é a memória que elas carregam dessa história. É o valor que elas dão às histórias, entende? Então, por exemplo, o que é irrelevante, sei lá, para a maioria das pessoas é irrelevante uma história como, sei lá, um homem que mata um cachorro que late para ele furiosamente todo dia. É só uma história muito vulgar, né? Se você comparar hoje, por exemplo, os caras aqui, a polícia de São Paulo invadiu a Cracolândia com 200 policiais. Ali você tem tragédias que a minha nem roça, a minha história nem roça. De zumbis dentro a sociedade moderna gerou esse tipo de coisa, que faz com que a narrativa da aventura humana pareça cada vez mais
absurda, beira o absurdo, né? Mas eu acho que o fato de você se agarrar de alguma forma a essas memórias faz com que elas tenham um valor, eu diria, não é nem um valor, mas elas têm um lugar no mundo, sabe? Então, mais ou menos isso. Eu não sei se eu expliquei bem também, eu tergiversei. Pois é, vou respeitar. Nesse caso específico, vale o respeito, sem dúvida aí. Bom, eu queria te perguntar o seguinte: você teve algum contato com os biografados, além do seu pai, claro, mas do seu pai eu quero saber especificamente o que ele diz, se ele leu, o que as pessoas falaram para ele, que coisa de família tem isso, né? Ah, o JB fez, papai, né? A irmã ou irmão, e aí, o que você achou? Vai ficar famoso, oleiro, enfim. Como é que foi isso dentro da família, que eu acho que é mais difícil, viu, JB? Eu tenho a impressão que fazer um livro de alguém, e aí todo mundo fica falando, JB, o JB está biografando o Roberto, Belchior, é dureza, que na hora que a poeira levanta, que todo mundo começa a falar, aquilo oriça. Mas dentro de casa, dentro da família, o famoso grupo de WhatsApp da família, não sei se o seu tem, mas, o JB falou disso no livro, você não devia ter falado de mim. Mas, enfim, eu fiquei muito curioso. Por favor, me conta especificamente como é que foi isso dentro da família, quando você mexeu nessa coisa todinha, nessa história toda, e de uma forma geral, se você se relaciona, ou até mesmo se você se preocupa com o que achou, ou alguém, o artista, ou alguém da família dele, como é que você lida com isso? Rapaz, a família reagiu muito bem. Eu não sei se está bloqueando, minha imagem tá. Não, tá beleza. Tem hora Beleza? que tem uma travadinha naquela tua resposta, mas está seguindo. É que eu estou no fundo de casa aqui, o sinal não é tão bom. Mas o que acontece? A família reagiu muito bem, gostaram do livro, todo mundo achou bacana. Ninguém questionou nenhuma história, né? Apareceu muita gente com histórias novas, né? Agora mesmo eu tive na casa do meu pai, lá no Paraná. Eu fui fazer uma visita depois de 2 anos de, né, pandemia e tudo. Estava complicado, mas eu estava com saudade e meu pai tem 103 anos, achei que seria bacana eu ir. Se a gente puder ir sempre, né? Quando alguém tem 103 anos, é melhor ir todo dia. Mas como eu não posso, eu fui agora. E aí apareceram histórias novas, lá surgiram nas conversas de família, a gente sempre faz uma reunião lá no fundo do quintal. Até um cunhado meu que está de brincadeira, né? Mas ele está indignado que a história dele não entrou no livro. Pô, imaginei. O Mário. Tipo, o Mato Grosso não tem entrado na história do Cazuza do filme, né? Ficou zangado. Tem essas coisas. Zangado. Exato. Aí você tem sempre essa perspectiva de que você não aborda tudo. Afinal de contas, é uma vida centenária do meu pai, né? Eu teria que ser um Garcia Marques para poder abarcar quase tudo aí. Mas o que acontece? Certamente tem essa questão, né, de que os fatos eles são muito mais ricos até do que o livro pode abarcar, mas o livro ele não serve só para descrever os fatos, ele tem que ter um propósito, né? E no caso do meu livro, o propósito é justamente o mesmo de qualquer grande esforço no sentido de descrever uma vida, uma saga brasileira, sabe? Todas as sagas brasileiras me interessam, não importa a forma, se é alegórica, da forma de narrá-la, por exemplo, se é um Alto da Compadecida, né, que narra muito bem, descreve muito bem uma espécie de estratégia de sobrevivência muito brasileira, né, muito macunaímica, e você tem vários livros, os livros de Zé Lins do Rego, né, Banguê, O Menino de Engenho. Aí você vai para a canção também, que aí é uma coisa que me atrai bastante, né? Avorrai, do Zé Ramalho, né?
O que é Avô Rai? Um pouco também a minha história. A minha história contada de outra forma e com outro apelo, né, estético. Então, agora acho que eu me perdi na questão original sua. Que era a questão do que dizem sobre a obra, se você se preocupa Sim. com isso, se você se interessa, o que além do teu pai, os outros biografados, o feedback que te dão, se você já teve de algum dele ou de algum familiar. Eu me preocupo, essa foi a grande preocupação, sobremaneira, porque nós temos um relacionamento muito bom, né? Embora muito diverso, a família tem de tudo, assim, são 15 irmãos, né? E você tem de tudo, você tem de todas as correntes, mas a gente tem uma espécie de trégua familiar, que, aliás, ela se dá em torno da figura do meu pai, curiosamente, né? Ele era para ser o ponto divergente e, no entanto, ele é convergente. Curioso. E é curioso. E aí eu fiquei esperando que alguém se mostrasse descontente e com angústia no coração. E, no entanto, isso não aconteceu. Não aconteceu. Essa semana, ontem mesmo, meu irmão me manda uma foto no WhatsApp dele com 4 personagens da cidade que foram retratados. Uma família de Niseis, de imigrantes, né, filhos de imigrantes japoneses, que eram meus melhores amigos de infância. Eles são retratados no livro e eles têm negócios ali na região de Maringá, e meu irmão encontrou, fez uma foto com todos eles, e eles adoraram o livro. Eles adoraram. Que legal. Eu acho que é difícil não compreender, sabe? Que é um livro que vai um pouco além também do lustro da personalidade. Aquele bilhetinho do Roberto Carlos não veio, não, né? Aquele telegrama, aquele e-mailzinho, nada. Aí já era mais do que angústia, aí já era medo mesmo. Mas o Roberto, eu conheço o Roberto, há 40 anos, quase, 35 anos. E, evidentemente, como repórter, como jornalista da área de cultura, fui amigo da principal assessora dele, que era a Ivone Cassu, que morreu há alguns anos, e a gente se encontrou, a gente foi rezar na igreja lá em Jerusalém, né? Ela ia muito cedo para as igrejas para rezar, muito religiosa, a Ivone, e o Roberto sempre se acostumou a me ver por perto, fazendo perguntas, incomodando de alguma forma, fazendo crítica de shows, falando mal até dos discos dele, de alguns, e nunca ele teve uma atitude que eu considerasse autoritária em relação àquele meu ofício ali, de cobertura sistemática da produção dele, né? E fui a muitas entrevistas, dezenas de entrevistas com ele, né? Inclusive em alto mar, no Rio, aqui no trajeto entre Santos e Angra, no cruzeiro dele, eu estive lá, fiz entrevista dentro do navio. Então, eu acredito que é evidente que ele não é por isso que ele precisa gostar do livro, mas eu acredito que ele tem um respeito grande pela minha atividade, pelo jeito que eu faço as coisas. Ele sabe que tem uma clareza. E agora, se tem algo a ser questionado, acredito que vai chegar um momento em que ele vai questionar. Eu espero que ele faça isso. Pois é. Bom, beleza, olha, tem gente aqui participando, Antônio Leão, por exemplo, mandou um zap. Marcos, eu tenho dito que as pessoas que têm a história no sangue são as pessoas que realmente cumprem a verdadeira vida vivida nessa terra. Um abraço, seu fã Antônio Leão, do Coroadinho. Antônio Leão, um abraço para você. Raimundo Pinto, da cidade de Brejo, lá no Baixo Paranaíba, acompanhando a gente. O nosso querido também, o Joran, ligadinho aqui no História em Debate, a exemplo das brilhantes entrevistas que têm sido realizadas com escritores e historiadores de alguns estados brasileiros.
Está surgindo aí uma entrevista com o professor Nascimento de Moraes. Beleza, claro, sem dúvida. Tem mais participação aí no YouTube, Karina? Karina vai olhar se tem alguma coisa aí que está no YouTube para colocar aí para gente. A gente já chegando à reta final. Ô, JB, a gente já termina. Você fez uma postagem no Instagram que você mostrou a tua geladeira. Você falou que algumas obras vão direto ali para a geladeira. Me conta, o que está nessa geladeira aí que vai sair em breve ou que está no forno quentinho aí, no que você está mexendo aí, o que você está trabalhando? Olha, tem alguns projetos que estou trabalhando e eu acho que o mais relevante deles, embora tenha surgido um de última hora agora que eu acho que eu vou encarar, que foge um pouco a área da música já, mas eu acho que eu estou muito fascinado com a possibilidade de escrever sobre um personagem. Eu não vou dizer o nome, mas vocês talvez possam adivinhar que ele perpassa as obras de todos esses caras que eu falei, então, que eu biografei. E perpassa também a obra do meu pai, que é uma obra, digamos assim, genética, né? No caso do meu pai, só teve filhos. Mas esse personagem ele foi importante para o Raul Seixas, foi importante para o Roberto Carlos e foi importante para o Belchior, que até gravou uma canção dele em um disco, uma das clássicos dele. Então, eu vou atrás dessa história. Ainda não sei se ela vai ser possível de ser feita. Às vezes, as dificuldades fazem com que você recue. Mas eu acho que o personagem que eu vou biografar agora, ele é uma espécie de cama. É o colchão de todos esses que eu já falei. De todos os que eu biografei. Tá subindo aí na árvore genealógica, aí na hierarquia da coisa, tá indo mais fundo. Boa, gostei, legal. JB, te agradecer demais esse papo, agradecer ao Zema, que fez essa ponte. Adorei conversar com você honestamente. As pessoas dizem isso por educação, mas eu estou sendo muito honesto. Foi muito bom, apesar do virtual, olhar os teus olhos, assim, a gente já conversa. Que legal. Você é uma pessoa... realmente passa uma afetividade muito grande, eu gosto disso, acho muito legal esse papo, viu? E queria só mais uma coisa sobre o livro. O Zema me falou que o livro O Último Pau de Arara, ele tem uma beleza, uma coisa da lona de caminhão na capa, é que eu li pelo Kindle, né? Eu estou nessa pela questão do trabalho, eu estou usando muito o leitor digital, mas sinto falta do livro. E ele falou que tem uma plástica, uma coisa da lona de caminhão. Ele me descreveu a coisa do livro do tato. E ele falou, pô, você vai perder um pouco a coisa da leitura, de não tocar aquelas páginas, aquela sensação, você vai perder um pouco nisso, né? Eu senti falta. Mas tem uma parte do livro que eu queria te destacar como fã agora, e não só como jornalista, se é que isso é possível, mas é uma coisa que você fala, a coisa do elogio que você faz ao teu pai no livro, que é um elogio que eu percebo, pelo menos, que é o fato dele nunca ter sido submisso, nunca aceitou ser caseiro, nunca aceitou, ele sempre foi chefe, sempre foi senhor do destino dele, né? De nunca ter um patrão, então viveu ali da troca, do negócio. É muito interessante aquilo, acho que foi uma coisa, cada um pega uma coisa de quem a gente lê, eu peguei do teu país. Não a ideia de não ter patrão, mas a ideia do ser dono da história, senhor da história. Eu acho que é uma lição que eu te agradeço. Eu aqui agradecendo a você que escreveu por ter contado, e é isso, agradecer ao teu pai, isso, eu acho que ele deixou isso aqui pra gente, essa parte, para além do maniqueísta, bem e mal, certo e errado, eu achei aquilo de uma força, o famoso, né? A gente verga, mas não quebra, né? E ele, mais duro do que eu, não sei se mais duro do que você, claro, o vergar dele era mais dureza, eu vergo bem mais, mas deu ali uma lição para a gente também. A gente sente meio pai, eu tenho os filhos de Francisco, a gente sente meio ali o filho um pouco do teu pai nessa história, quando ele deixa alguns exemplos sem falar, sem dizer. Curioso é isso, né? Esses homens mais duros, eles não falam, e você que
olha e se apropria ou nega também, né? Obrigado, viu, JB, por ter contado sobre toda essa história do teu pai. Faz bem e com honestidade, com muita honestidade. Valeu. Obrigado, meu querido. O livro físico, ele é realmente um livro que existe, inclusive sem a literatura nele, porque ele é um objeto muito rico, por causa do trabalho da editora, que é do Paraná, a Grafatório. Tem as gravuras do Luiz Matuto, as gravuras são todas originais, até por isso a tiragem foi muito pequena. Mas é bacana ver que ele chegou aonde ele devia, sabe? As pessoas que têm mais sensibilidade leram e estão gostando. E a questão do pai, só para me despedir agora, ele realmente não teve patrão, não teve religião ao longo da vida. Ele evitou se curvar para as instituições, sabe? Ele também não tinha regras de trânsito, se você perceber bem. Ele não tinha... É como se fosse um outsider, mas de um tipo que eu nunca vi antes. Por isso até que eu fiz a biografia dele. Porque tudo parece um fenômeno de autogênese. Assim. Ele apareceu, de repente, com essas coisas, com essas convicções, e fez delas o jeito dele de viver. É evidente que tudo isso impactou, influenciou todos nós. Um pouco do que eu sou, talvez até o fato de eu ter uma inclinação política meio rebelde, tem a ver com ele. Embora meu pai era um conservador, na essência. Ele é um conservador. Mas ainda assim, parte do que somos vem dele, diretamente daquele material ali. Pois é, obrigado, viu, JB? Um prazer. Tomara que em breve eu possa dar um abraço afetivo e fraternal em você. Tá? Um abraço também no Zema, que está acompanhando a gente aí. Daqui a pouco tem Balaio Cultural imperdível. Programa de sábado aqui na Timbira. É só coisa boa, viu? Muito legal. O Balaio Cultural está imperdível. Então, não perco. Beleza? Forte abraço. Obrigado mesmo. Obrigado a você, querido. Obrigado a todos os ouvintes. Enorme. Valeu. Abraço. Bom final de semana para todo mundo. Olha, é o seguinte, próxima quinta-feira a gente está no Giro Nordeste do Novo. Você sabe que ao vivo aqui pelo Facebook e na reprise às 22 horas, a Monja Cohen é a entrevistada do Giro Nordeste. Então todo mundo ligadinho, muito bacana. E o próximo sábado a gente volta com História em Debate, ninguém mais, ninguém menos que Lira Neto. Teve um compromisso naquela entrevista que nós tínhamos agendado, mas está marcado para próximo sábado a gente falar do livro Arrancados da Terra. Já começa a ler para poder participar desse bate-papo com a gente, com o Lira Neto, que é um dos maiores biógrafos, né, na ativa aí hoje em dia. Vai estar direto da Europa, aqui pelo StreamYard, conversando com a gente ao vivo no YouTube. Beleza? Forte abraço, Karina, muito obrigado. Obrigado a todos vocês que acompanharam. E até breve, a gente volta quinta-feira com o Giro e sábado com o História em Debate. Excelente final de semana, Balaio Cultural, hein? Não perca. História em Debate.